dia, gente! Tudo bom com vocês? Hoje o vlog vai ser aqui, ó, na minha cama. Eu estou repousando um pouco antes de eu levantar para começar a fazer as coisas que eu preciso fazer. E, na verdade, eu queria fazer um vídeo só falando sobre um tópico muito interessante que a Isabel Cristina comentou no último vídeo, que ela queria saber sobre o convívio com os alemães, o convívio social com os alemães e como tá sendo pra mim essa adaptação. Eu tô morando aqui há 4 anos e no começo foi muito difícil, como eu sempre falei pra vocês. Até hoje eu recebo críticas em um vídeo que eu tava falando sobre o choque cultural na Alemanha e fazendo umas piadas com algumas coisas que são de costume deles. Eu acho que, assim, nesses 4 anos de Alemanha mudou muita coisa. Mudou coisa demais, inclusive na minha personalidade. Eu acho que o amadurecimento, depois de um tempo morando aqui, ajuda a facilitar o convívio com os alemães no dia a dia e você nem percebe. Quando você vê, você já tá integrada. Então eu vou dar uma prévia introdução aqui, mais ou menos, do que acontece quando um imigrante acaba chegando aqui, porque eu acho que é uma coisa normal, uma coisa do ser humano, não é uma coisa somente do brasileiro. E depois disso, eu vou separar por tópicos e falar pra vocês as coisas que mudaram e as coisas que não mudaram pra mim. Primeiro que é natural de todo imigrante, quando você chega num território desconhecido, quando você chega num país desconhecido, com uma cultura diferente, com um idioma diferente, é normal você tentar buscar pedaços da sua raiz, das suas raízes dentro desse país para você se sentir ali numa zona pequena de conforto antes de você começar a se aventurar pelos outros cantos. Eu não digo exatamente procurar, sei lá, um bar brasileiro ou qualquer coisa do tipo, mas você vai procurar alguma coisa em que você se sinta mais confiante consigo mesmo, antes de você sair se aventurando no idioma alemão por aí. Então, por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu não acho que isso seja generalizado, eu acho que tem muita gente que acaba chegando aqui já com fome de alemão, com vontade de aprender, com vontade de se aventurar, e eu acho que talvez isso aí seja a zona de conforto dele, mas cada um tem um jeito diferente de lidar quando chega num território desconhecido. No meu caso, foi o inglês. O inglês é minha zona de conforto. Então, quando eu cheguei aqui, eu tentei encontrar pessoas que falavam inglês, pessoas que não falavam muito bem alemão, porém falavam inglês, e que para poder formar o meu círculo de amizade, e era mais ou menos isso que eu fazia aqui em casa. Então, quando eu fazia festa, eu sempre chamava 1, 2, 3 amigos que só falavam inglês, porque eu sabia que ali era a minha zona de conforto. Se alguma coisa acontecesse, eu corria pro inglês. Eu acabei formando um grupo de amigos aqui muito grande que só fala inglês. A Bárbara, por exemplo, que foi a madrinha do meu casamento, ela mora na Eslováquia hoje em dia, mas a gente só fala inglês, a gente tem contato até hoje. Eu frequento, na verdade, pubs irlandeses. Ao invés de eu ir pra um bar alemão, eu vou para um bar irlandês, eu vou para um bar britânico. Por quê? Porque eu sei que lá vai ter só inglês e vai estar todo mundo falando inglês. Então vai ser muito mais fácil para eu conseguir interagir. E eu consigo interagir em inglês muito mais fácil do que eu consigo interagir em alemão. Até a personalidade é um pouco diferente, né? Eu acho que os britânicos, eles são mais abertos do que os alemães, assim, principalmente quando você tá num bar e você quer simplesmente interagir, conversar e puxar papo e tudo mais. É muito mais fácil você tentar puxar papo com um alemão num bar e ele meio que te medir, fazer uma cara de por que você tá falando comigo, do que num bar britânico, num bar irlandês. Se você chegar num pub irlandês, por exemplo, e você começar a conversar com o cara que tá do seu lado, o cara vai dar risada e vocês vão beber, vocês vão brindar junto e vida que segue. Enfim, por causa disso, eu sempre vi o inglês como minha zona de conforto. E não por anos e anos, apesar de eu conversar em alemão no trabalho, meu alemão sempre tá melhorando, sempre tá superando no meu alemão. Quando eu saía do trabalho, a primeira coisa que eu fazia, correr pro inglês. Em casa, eu só converso em inglês com o Roman. Inclusive, vocês estavam perguntando qual idioma que a gente vai conversar com a Alice. Eu vou conversar em português, o Roman vai conversar em alemão. E quando nós dois estivermos juntos, junto com a Alice, a gente conversa em inglês, velho. A gente vai continuar conversando dessa maneira, porque se eu e o Roman fomos capazes de aprender esse tipo de situação
Já adultos, que é um momento muito mais difícil da vida do ser humano para aprender novos idiomas, uma criança que é exposta a esse tipo de ambiente desde o começo, aprende assim, porque não vai conhecer outra coisa, entendeu? Criança não sai com o idioma programado da barriga. Então, aqui em casa a gente vai fazer como sempre fez. Eu falando português com ela, a irmã vai falar alemão com ela, e quando a gente estiver junto, inglês. Daí ela vai correr atrás e vai aprender junto com a gente. Bom, então, essa aí é a introdução. Eu cheguei aqui e fui correndo pro inglês. Daí, eu passava por umas situações meio complicadas, que eu vou contar pra vocês agora, que na verdade eu acho que a maioria dos brasileiros acabam passando, que é responder à altura. No Brasil a gente é muito acostumado a fechar o bico ou comprar briga direto. E existe um meio termo. E esse meio termo se chama cordialidade com honestidade. O que é uma cordialidade com honestidade? Vamos assim, supor que você encontrou um cara, sei lá, muito filho da puta. Você encontrou um cara muito grosso no trabalho, por exemplo. E o cara vai começar a te testar. Por quê? Porque o brasileiro, ele tem fama de simpático. E às vezes o simpático, ele é mal interpretado como bobo, como trouxa. Isso é uma coisa que acontece comigo. Isso é uma coisa que acontece comigo até com brasileiros. Pelo fato de eu ser simpática, pelo fato de eu ser mais aberta, muita gente acha que eu sou, tipo, meio que uma criança. Então, eles já começam a conversar comigo como se eu fosse uma criança, assim, tipo, tentando chamar atenção, já tentando montar em cima mesmo, sabe? Eu me sinto muito, muito, muito mal com isso. Então, eu aprendi a responder à altura. Então, no começo, por exemplo, no trabalho onde eu trabalhava, eu tentava ser simpática com todo mundo e eles montavam em cima mesmo e agiam com grosseria e às vezes respondiam com grosseria e eu ficava sem chão e eu não sabia para onde ir. Um exemplo disso é uma vez em que eu fui tentar fazer ombre hair, agora meu cabelo tá todo escuro, vocês podem ver, mas eu fui tentar fazer um ombre hair aqui na Alemanha. E uma mulher ferrou meu cabelo, assim, ferrou mesmo, assim. Meu cabelo ficou meio amarelo e metade preto. E daí eu cheguei no trabalho com o cabelo preso, morrendo de ódio do que tinha acontecido com o meu cabelo, obviamente. Porém, eu tava de boa, eu tava sossegada, cheguei no meu trabalho e fui trabalhar. E esse cara, que ele percebia que eu não respondia quando ele agia de má fé comigo, ele foi lá, pegou e chegou pra mim e falou assim: Ah, você tá parecendo uma asozial. Asozial é um termo muito feio pra maloqueiro aqui na Alemanha. Então, asozial é tipo. É tipo, sei lá, favelado, maloqueiro, mas de um modo bem ofensivo mesmo. É uma palavra que você não usa pra designar um grupo de pessoas de um modo positivo. Entendeu? A social é aquela pessoa que não quer trabalhar, a social é aquela pessoa que quer receber só o dinheiro do governo, mesmo tendo outras opções, ela só quer receber o dinheiro do governo, e ela é uma pessoa que não estudou, ela é uma pessoa que não quer estudar, uma pessoa preguiçosa, enfim. Eles têm um grupo de pessoas aqui na Alemanha em que os outros chamam de asociais exatamente para ofender. E ele veio pra mim e, tipo, simplesmente falou: Ó, você parecendo uma asocial. Demorou muito tempo pra entender o que o cara tava falando. E quando eu descobri que ele tava me ofendendo no escritório, eu não fiz nada. Por quê? Porque eu fiquei sem graça. Porque eu não sabia o que dizer, não sabia o que fazer. E daí, por causa disso, muita gente montou em cima de mim, assim. E por causa desse tipo de experiência ruim, eu me sentia mais e mais e mais intimada. Eu me sentia mais e mais e mais aterrorizada por ter que conviver numa sociedade só falando alemão. Então eu falei, não, eu vou ter o meu sempre, a minha zona de conforto em inglês. E eu tenho até hoje. Mas aí, depois de um tempo, eu comecei a conversar com o Roma com relação a isso. Porque eu não ia conseguir viver num país em que toda vez que alguém me dá uma espinhada, toda vez que alguém me dá uma alfinetada, eu ia pro quarto chorar. Então, ele falou já de você vai ter que aprender a responder à altura. Como? Cordialidade com honestidade. Então, você não vai arranjar briga. Você não vai
xingar a pessoa, você não vai dar uma voadora na cabeça da pessoa, como você tá sentindo que você quer fazer. Você vai olhar pra cara da pessoa e você vai falar: atenção, amigo, você nunca mais converse comigo desse jeito, você nunca mais fale comigo desse jeito. Por quê? Porque com isso você pede respeito de uma maneira respeitosa e a pessoa vai se sentir tipo, opa, peraí, pisei na bola, e vai pedir desculpas e não vai mais falar isso. Demorou pra aprender isso? Demorou. Apanhei pra caramba pra aprender isso? Apanhei. Tô aprendendo agora. Mas eu acho que isso foi o que realmente, assim, meio que me segurou pra eu me sentir 100% integrada na sociedade. Então, hoje em dia, por exemplo, quando eu faço um telefonema e alguém é grosseiro comigo, eu respondo na altura. Quando eu tô, sei lá, andando na rua e vem alguém e, sei lá, do nada faz algum comentário ruim comigo, eu respondo à altura. E eu respondo à altura de um jeito respeitoso, eu respondo à altura de uma maneira em que a pessoa vai se sentir sem graça por ter falado aquilo comigo, e acabou por aí. Porque quando você fala isso, eles não vão comprar a briga de volta. Não, eles vão calar a boca, muitos vão pedir desculpa e parou por aí. Então, se você tá morando na Alemanha e tá difícil e você tá passando por uma situação exatamente assim, em que as pessoas gostam de montar em você por causa da sua simpatia, por você ser simpática demais, por você ser aberta demais, responda dessa maneira. Só fala pra ele: eu não te dei liberdade pra você falar assim comigo. Acabou, meu. Acabou. Melhor coisa do mundo. Ele não vai falar nada, ele vai pedir desculpa. Depois de 5 minutos, tá tudo ok. Ele vai sorrir e ele vai te dar mais respeito. Eu acho que isso no Brasil não funciona tanto assim. Porque no Brasil a gente é mais esquentado, a gente vai acabar respondendo, a gente vai acabar retrucando. Ou então a pessoa nunca mais vai falar com você porque ficou muito sem graça, porque você, sei lá, tipo, respondeu dessa maneira pra ela. Mas aqui não é bem assim. Aqui as pessoas enxergam isso como um sinal de que a pessoa é adulta e madura o suficiente pra impor respeito. E eu acho isso muito interessante. E a partir do momento em que eu comecei a fazer isso, eu comecei a me sentir mais confiante e comecei a fazer mais amizades em alemão. E hoje em dia eu tenho meu grupo de amigos alemães, em que antigamente eu ficava extremamente desconfortável se eu chamasse eles para sair e fosse sozinha sem o irmão por perto. Hoje em dia eu saio com eles sem problemas e eu não me sinto mal. E eu me sinto muito mais feliz em estar morando aqui, sabendo que eu tenho meu lugar, que eu tenho meu espaço e que as pessoas me respeitam. Então, eu acho que isso foi o que mais mudou pra mim. Foi realmente o modo de pedir respeito e saber me colocar aqui como: olha, eu sou uma imigrante, eu tô aqui, eu tô aprendendo idioma, mas eu não sou trouxa. Ponto. Acabou aí. E isso vale também no Brasil mesmo, sabe? Porque às vezes a gente fica com medo de responder à altura exatamente por causa disso. Mas se você responder com as palavras certas, sem ofender ninguém, não vai ter motivo pra pessoa ficar chateada com você. Entendeu? Você só tá ali traçando o seu limite. Então eu acho que vale a pena. E adotem isso pra vida de vocês, velho. Ajuda muito. Agora eu vou falar pra vocês o que não mudou nesses 4 anos de Alemanha. Eu acho que assim, apesar de eu ter conseguido construir um círculo social de alemães aqui no dia a dia comigo, que eu tenho os meus amigos alemães que eu posso ligar, que eu posso perguntar, que eu posso pedir um favor, que eles podem pedir um favor pra mim, que eu sempre vou estar de prontidão ali pra ajudar eles. A conexão com o brasileiro é diferente. Se eu encontro um alemão, se eu encontro uma amiga alemã minha e ela fala: Jade, vamos nos encontrar pra tomar um café. A gente vai se encontrar, a gente vai tomar um café, a gente vai passear, vai olhar a loja, vai dar risada, vou contar umas piadas e, sabe, a gente vai curtir, vai ser legal. Mas é diferente. Se eu chamar, por exemplo, a Pamela, que é uma amiga minha, se eu encontro com a Cris, se eu encontro com a Dani, que é minha amiga que mora na Holanda, quando a gente se tromba, ali é uma conexão porque a gente teve a mesma infância.
entendeu? A gente teve a mesma infância, a gente viu as mesmas coisas acontecerem, a gente cresceu numa mesma cultura. Então, quando a gente se encontra, é tipo jogando milho no galinheiro. Isso é uma coisa que você não vai encontrar aqui. É entre uma alemã e uma brasileira, entendeu? A gente tá construindo ali a nossa amizade baseada nas coisas que a gente conhece como adultas. Mas quando você passou por uma infância no Brasil, com determinadas coisas, com um jeito de pensar, com um jeito de falar, com marcos da vida pelos quais eu passei, pelos quais as minhas amigas também passaram. Por exemplo, uma coisa muito besta que eu posso falar pra vocês, assim, que não faz sentido nenhum quando você para pra pensar, porém é assim que funciona. Música dos Mamonas Assassinas. Pagode dos anos 90. Pagode dos anos 90, gente, é sem noção. Eu, junto com a Dani, a gente sabe todos os pagodes dos anos 90. Exalta Samba, Só Pra Contrariar, Molejo, Raça Negra. A gente sabe de tudo. O casamento da Dani, que eu fui madrinha dela em Amsterdã, eu tava 100% sóbria, eu não tinha colocado uma gota de álcool na boca porque eu já estava grávida. E o final do casamento inteiro a gente ficou cantando Exalta Samba. Tem altos vídeos da gente só cantando Exalta Samba. Meu bem, não fica assim comigo, tô precisando tanto de uma namorada. Fica dentro do meu peito, sempre uma saudade. É uma brincadeira, mas é uma conexão, é uma coisa que eu não tenho com as alemãs, entendeu? Do mesmo jeito que você vai encontrar duas alemãs e elas vão cantar uma música da infância delas em alemão, que marcou a vida delas quando elas eram mais novas. E isso é uma coisa que eu já percebi, porque às vezes quando eu vou numa festa de aniversário alemã, elas começam a cantar algumas coisas juntas, elas começam a fazer umas referências da infância delas, que é uma coisa que eu não presenciei, porque eu passei a minha infância em outro país, então é normal. Então eu posso falar pra vocês, assim, que essa conexão com o brasileiro, conexão com o amigo brasileiro, não tem outra, sabe? São amizades diferentes. São amizades agradáveis, ambas são extremamente agradáveis, são coisas que te fazem bem, mas são coisas completamente diferentes. E que, se você tiver os dois na sua vida, você pode se considerar uma pessoa de sorte, assim. Eu me considero uma pessoa de sorte, porque eu tenho amigas brasileiras, porque eu tenho amigos que falam inglês, estão passando pela mesma situação que eu passei quando eu cheguei aqui. E eu tenho minhas amigas alemãs que me ajudam na integração aqui, que eu sou extremamente grata. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, no qual eu explico sobre a diferença do convívio social e como isso mudou na minha vida depois de 4 anos morando aqui, até o momento da minha ficha cair, eu perceber realmente que eu não estaria 100% integrada se eu não me integrasse com os próprios habitantes daqui, né? E eu espero que isso talvez ajude vocês aí a desvendarem os segredos da convivência com os alemães, pra quem acabou de chegar na terra da batata. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão ou crítica, escreve aqui embaixo pra mim que eu vou adorar saber. E a gente se fala em breve, tá bom? Bis bald! Tschüss!